Pois bem, você, meu amigo, minha amiga, que está pretendendo aí fazer o concurso para a Polícia Penal de Minas Gerais, é com você que eu quero falar. Professor Magno Assis aqui. Hoje a nossa dica vai ser especial, porque vai ser um simulado que a Vale tem aqui. Vamos colocar aqui, ó. Direito, só ver se está pegando aqui, constitucional. Vai ser um simulado que a Vale tem aqui de várias matérias e eu peguei a parte de direito constitucional para a gente discutir aqui. Qualquer dúvida sobre esse ou outro assunto, pode me adicionar lá no @magnacis44, que eu terei o prazer de te auxiliar, beleza? Quer conhecer aqui a plataforma da Vale, quer ser um dos nossos alunos? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado para a plataforma e por um preço muito especial, você vai conseguir estudar antes do edital abrir para todas as matérias que você precisa. Quando o edital abrir, você já vai estar ali tinindo. Não deixa o edital abrir para depois você começar a estudar, não. Vai dar ruim. Anota o que eu tô te falando. Isso não é papo de quem tá querendo te vender curso. Eu dou aula aqui na Vale há bastante tempo e né, cheio de experiência. Todos os alunos que deixam para estudar depois que o edital abre, principalmente você aí, né, 99% da nossa realidade, são pessoas que trabalham, que têm outros afazeres em casa e não dá tempo ali de... Não adianta nada também, depois que o edital abrir, se estudar 10 horas, você não vai reter o conteúdo, é melhor você ir, né, empilhando ali conhecimento ao longo do tempo, e do que você esperar o edital abrir, estudar 10 horas por dia não vai adiantar. Então, qual que é o segredo? Comece a estudar agora. A Vale aqui tem pacote que você estuda até o dia da prova, você paga uma vez e estuda até o dia que a prova sair, ou seja, se você comprar agora, você não vai perder dinheiro, e quando o edital sair, se vier alguma coisa diferente, a Vale vai adequar para você e você não vai perder nada. E tudo aquilo que você consegue adquirir de conhecimento, ninguém toma de você. Conhecimento é um bem maior que você pode ter, e talvez nesse inteirinho surjam outros concursos. Tem concurso para a Guarda Municipal aí, surgindo em todas as cidades, não só de Minas Gerais, mas como do Brasil todo, inclusive algumas guardas que pagam mais até que algumas polícias. Então, tá para sair também a PEC, né, sair do papel, que é o projeto de emenda constitucional, para tornar as guardas municipais polícias municipais. A gente não sabe se vai passar, mas é uma valorização da classe. Talvez você está estudando para a Polícia Penal e logo após você consegue aí galgar uma outra carreira antes da mesmo do edital abrir. Eu conheço alguns dos nossos alunos aqui que estavam estudando para uma carreira, abriu outro edital, ele passou e hoje ele não quer sair. Então não deixe de estudar. Se você quer mudar a realidade sua, da sua família, não deixe de estudar. Ah, não, eu vou estudar aqui pelo YouTube, eu quero adquirir simulados, apostilas. A Vale tem tudo aqui. Simulados, apostilas, curso de questões. Ah, eu quero estudar só raciocínio lógico, tem um curso só português. O certo é você bater o edital todo. Mas a Vale tem um pacote especial para você. Eu quero estudar para 2 matérias, quero estudar para 2 concursos ao mesmo tempo. Tem um pacote aqui, clique aqui embaixo. Se você não achar as condições, o pacote que você quer aqui embaixo no link, você chama aqui no WhatsApp, chama no chat aqui. Tenho certeza que um colaborador da Vale vai fazer esse pacote especial para você. Divide aí de várias vezes. Não é desculpa para você não estudar, beleza? O que você não pode é ficar aí catando um vídeo ou outro, estudando de maneira não cadenciada, você acaba perdendo seu tempo e não estudando de maneira efetiva. Você estuda ali material desatualizado em alguns canais, você estuda ali 2 coisas ao mesmo tempo, coisa que não está no seu edital. A Vale aqui tem um negócio que chama de edital verticalizado. Eu que sou professor uso isso demais, para saber aquilo que você já fez, isso ajuda demais. Então são ferramentas que vão te levar para outro nível. É claro que depende muito de você, mas a Vale está aqui nesse caminho com você, beleza? Antes de mais nada, ative as notificações, o sininho aí, você vai ser notificado em primeira mão de tudo que rola em concurso público. Se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui embaixo, seu joinha também ajuda muito. Então hoje a nossa aula é muito especial para PPMG. A gente vai corrigir o simulado, ó, PPMG, Polícia Penal de Minas Gerais. Correção de simulado. Esse simulado aqui é uma das ações da Vale. Esse aqui é só de direito constitucional que a gente separou, mas tem de todas as matérias, tem um simulado como se fosse a prova mesmo. A Vale está sempre aplicando isso aqui para que os seus alunos possam aí sair na frente de outros concorrentes. Né? Você tem que correr aí 1 quilômetro a mais que todo mundo que está correndo. Então, se o seu concorrente já está começando a estudar agora, você também tem que começar a estudar no mínimo agora. Não deixe para depois, beleza? Vou deixar na tela aí o simulado para você. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo ou no meu Instagram, @magnacis44. Beleza? Deixa eu só aumentar aqui, porque a gente consegue, você vai conseguir enxergar melhor. Beleza? Se tiver dúvida aqui, eu vou trazer na tela para você e vou colocar a Constituição aqui para a gente não ficar aí na dúvida. A intenção aqui não é só passar o gabarito, a intenção é que você
realmente retenha o conteúdo e também, talvez se você tiver parado de estudar aí há um tempo, que você possa acender essa chama pelo conhecimento novamente, que nunca pode morrer dentro da gente, né? Então vamos lá. A primeira questão que vi aqui tem os vencimentos, né? A escolaridade de ensino médio não tem limite de idade, não tem limite de altura, e habilitação categoria B. Isso aqui, lembrando que isso aqui você vai ter que apresentar no ato da inscrição. Então, se você ainda não tem, não se preocupe, não, que dá tempo, tá? Dá tempo aí de providenciar, porque vai ser no ato da inscrição, ou seja, até a inscrição você consegue tirar essa CNHB. Talvez você só tenha benefícios aí, o salário inicial total, R$ 5.332,61, o auxílio alimentação, R$ 1.100 por mês, e o abono fardamento anual, R$ 8.562, se você somar isso aí, dá um salário, a nível de Brasil, dá. O total de vagas é 1.178, que foi o último, pelo menos a última, não o último concurso, né, a última previsão, e pode ser que esse número vai aumentar. Diminuir, eu não creio, tá? Que esse número aqui vai diminuir. A tendência é esse número aumentar, porque o claro só aumenta, né? Ou seja, o número de pessoas que saem, que aposentam, ou que o contrato vai vencendo, esse número aqui tende a aumentar. Sem uma previsão, uma estimativa baixa. Pode ser que aumente isso aqui, uma dessas vagas é sua, né? Deixa eles disputar a outra 1.177, que uma já é sua. Então vamos lá. A questão de número 1. Deixa eu só dar uma arredada aqui pra gente diminuir um pouquinho essa tela aqui, pra gente, ó, acho que dá pra ler agora, né? Primeiro é ficar apertadinho aí e dá pra ler. Deixa eu só ajeitar isso aqui e a gente resolve isso aqui, quer ver, ó? Um pouquinho de paciência aqui, a gente vai resolver isso aqui e vai ficar bonitão aqui na tela pra você, porque aqui tá ficando muito pequeno e lá tá cortando. Eu vou arrumar um jeito aqui de a gente ter o melhor dos dois mundos aqui, que é ele inteiro, sem cortar aqui, ó. Isso aqui, acho que agora ficou bom. Vamos lá. Ficou top. Vamos lá. Na tela sem cortar para você. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Toda vez que aluno meu vai fazer prova, eu sempre peço para fazer isso aqui, ó. Você quer a correta. Porque talvez você esquece de marcar isso aqui e vai procurar a incorreta. Parece ser muito óbvio, mas na hora da prova te ajuda bastante a acelerar aí e a maximizar o seu tempo, tá bom? É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem policial. Sigilo da correspondência só pode ser por ordem judicial, nos casos de investigação criminal ou instrução processual penal. Não pode ser por a ordem de autoridade policial, autoridade judiciária. Quem define se essa correspondência vai ser violada ou não é a autoridade judiciária, tá bom? Então, errado aqui é a autoridade policial. É assegurada a todos a informação, acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário exercício profissional. Vamos deixar isso aqui e vamos ler a C, ó. Não haverá prisão civil por dívida, salvo pelo inadimplemento de obrigações tributárias. Errado, né? Obrigações alimentícias. Lembrando que o Pacto São José da Costa Rica revogou aí a prisão civil por dívida do depositário infiel. Hoje, a única prisão civil que a gente tem é o não pagamento de pensão alimentícia, vulga aí alimentos, ou ação de alimentos, como queira. Não existe essa questão de prender a pessoa por não ter pagado tributo, como tem em alguns países. No Brasil, não existe essa possibilidade. A letra D. No iminente perigo público, ou seja, o perigo público em vias de acontecer, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, vedando seu proprietário indenização ulterior, garantindo ao proprietário, ou seja, no caso do iminente perigo público, o proprietário não precisa da autorização, né? Porque se tem um perigo público acontecendo, não dá tempo, e ele vai receber indenização somente se houver dano. Essa indenização, essa palavra tá certa, ó. Ulterior, essa indenização é posterior, que é a mesma coisa de ulterior. O que está errado aqui é a palavra vedando-se, é garantindo-se. Eu vou voltar nesse assunto aqui ainda, deixa eu só falar a letra E aqui. A criação de associações e de cooperativas dependerá de autorização do poder público. Não dependerá, né? Independe de autorização. Então vamos por etapa aqui, ó. Primeiro é tranquilo, tira essa palavra aqui. A letra B é o nosso gabarito. A letra C, deixa eu só voltar aqui, fazer um mais bonitinho aqui, né? Vou pegar aqui um verdinho aqui, ó. A gente marcar aqui, ó, o gabarito, letra B.
Beleza? Então vamos lá, vamos ver os erros aqui. Esse aqui, obrigações tributárias, são obrigações alimentícias. E a letra D. Vou esmiuçar a letra D aqui para a gente entender isso aqui. Ó. Vamos lá. No caso da desapropriação, quando trata de direito de propriedade na Constituição Federal... Desculpa, engasgado aqui. Quando trata de direito de propriedade na Constituição Federal, a gente tem alguns casos em que isso pode ser relativizado. Não existe direito absoluto de ninguém. O que é um direito absoluto? O direito absoluto é o direito que não gera discussão, que não pode ser relativizado. Direito absoluto é aquele direito que não pode ser relativizado. Não existe direito absoluto. Todo direito pode ser relativizado. Professor, não entendi. Pensa no maior direito que a pessoa pode ter. Sem ele, a pessoa não tem nem outro direito, direito à vida. O Estado, em algum momento, vai permitir que a vida de uma pessoa seja ceifada, sem aquela pessoa que puxou o gatilho seja apenada? Sim. Um dos casos é a legítima defesa de terceiro, estágio de necessidade. Então, tudo isso garante que aquela vida vai ser ceifada dentro dessas condições específicas. Um outro exemplo, pena de morte em caso de guerra declarada, ou seja, até a vida pode ser relativizada. Se a vida pode ser relativizada, todo direito pode ser relativizado. O direito de propriedade não é diferente. O direito de propriedade pode também ser relativizado, assim como todos os outros. Se o direito à vida, que é o maior direito que uma pessoa pode ter, sem ele, ela não tem mais nenhum direito, o direito à propriedade, muito menos. Ou seja, o direito à propriedade é garantido na Constituição no artigo 5º. Ou seja, o direito de propriedade é um direito de primeira geração. Foi pensado o direito de propriedade até mesmo antes do direito à saúde. Lá, quando o homem vivia, né, era nômade, se ele não tivesse o direito à propriedade, ele plantava lá, outra pessoa vinha e colhia. Então, um dos primeiros direitos que se pensou, além do direito à vida, era o direito de propriedade. Só que esse direito de propriedade na Constituição, assim como todos os outros, ele não é absoluto. Ele pode ser relativizado. Um exemplo muito comum é o da desapropriação. O que é desapropriação? Como o próprio nome já diz, é tirar da propriedade, né? O prefixo aí, des, quer dizer tirar, né? Enterrar, desenterrar. Tudo que você coloca o des, via de regra, como prefixo, ele está ao contrário do que o verbo diz. Informar, desinformar. Então, desapropriar quer dizer tirar da propriedade. Então, na desapropriação, eu não posso confundir com o uso do bem particular. Qual a diferença de um para outro, professor? A diferença é que na desapropriação a pessoa não vai ter mais a propriedade. Isso é para sempre. Se eu tenho um imóvel e eu fui desapropriado, eu nunca mais vou ter esse imóvel. Se eu tive o meu imóvel usado pelo poder público de forma temporária, como o próprio nome já diz, é uso. Ele tem tempo para início e tempo para fim. Ele é temporário. Essa mitigação, essa relativização da propriedade, no caso do uso, ela é temporária. Na desapropriação, ela é perene, ela é eterna, ela é para sempre, via de regra. Temporária. Esse uso do bem particular temporário, ele tem duas condições. A primeira condição é que tem que ter iminente perigo público. Ou seja, não dá tempo de ir lá e pedir ao juiz, que tem um perigo público em vias de acontecer, pode até ter iniciado seus acontecimentos. Uma vez iniciado o iminente perigo público, a autoridade competente naquele local, a Constituição não diz qual autoridade, pode ser um guarda civil, pode ser um bombeiro, pode ser um policial, pode ser um vigilante patrimonial, qualquer autoridade que estiver ali, ela vai usar o bem particular para que possa ajudar a mitigar esse iminente perigo público. Só que no caso da desapropriação, onde a pessoa não vai reaver a sua propriedade de novo, nesse primeiro caso aqui, salvo lá a condição da pessoa estar plantando plantas psicotrópicas na sua terra, que ele vai perder sem direito à indenização, aqui não. Ó. Na desapropriação, tem direito à indenização. Ó. Tem que ser a indenização justa, prévia e em dinheiro.
Indenização justa, prévia em dinheiro. A pessoa não vai ter mais aquela casa, não vai ter mais aquele bem, vai ser desapropriado. Vai ter que ter indenização justa, prévia e em dinheiro, salvo quando a pessoa está plantando drogas lá na propriedade, que ela pode perder sem a indenização aqui. Mas via de regra é isso aqui. No uso do bem particular, aqui não. Aqui a pessoa só vai ser indenizada se houver dano. Ó, indenização somente quando tem dano. Essa indenização aqui, como eu só vou indenizar essa pessoa que teve o seu bem particular usado pelo poder público no caso de iminente perigo, ela só pode ser posterior. Não faz nem sentido falar que ela é anterior. Como eu vou indenizar alguém? Como eu vou indenizar alguém antes, se eu não sei se houve dano? Só pode ser posterior. O que muita gente pode confundir aqui na hora da prova é que a palavra posterior na Constituição não vem desse jeito. Ela vem escrita assim, ó, ulterior. Essa palavra ulterior confunde muita gente, tá? Ulterior significa posterior. Se o bem particular vai ser usado, arrostou o perigo, ele vai devolver para ele aquele bem. Se não teve dano nenhum, tchau e benção, obrigado. Se teve dano, cabe indenização a essa pessoa, beleza? Essa indenização é ulterior, ela é posterior. 2 exemplos para você fixar esse conteúdo na sua cabeça. Primeiro exemplo do uso do bem particular em caso de iminente perigo público, que as doutrinas trazem bastante. Tem uma casa, do lado dessa casa tem um prédio. O prédio está pegando fogo, o bombeiro precisa colocar uma escada ali ou manobrar o caminhão para colocar para dentro para combater o incêndio do prédio. Chama na casa, ninguém tá, o bombeiro vai arrombar o portão, entrar, colocar o caminhão, combater o incêndio. Depois que terminou de combater o incêndio, vai chegar no dono e falar, precisei quebrar o seu portão aqui, iminente perigo público, senão seria pior aí, muitas pessoas poderiam morrer asfixiadas ou carbonizadas. Então, a gente depois vai ter que indenizar o seu portão, a gente vai fazer aqui um BO, depois você entra contra o Estado indenizando o seu portão, ou seja, o que a doutrina mais traz. Eu vou trazer um exemplo de polícia aqui. A polícia está correndo na rua e tem um bandido correndo com a arma na mão. A polícia tenta correr atrás dele, o bandido está ganhando na frente. A polícia vai ali, pega a moto do cidadão e fala, ó, uso bem particular em caso de iminente perigo público. Já pensou se esse cara que está com a arma na mão pega um refém? Sua moto está sendo agora requisitada pela polícia, que seja qualquer polícia ali. Aí a polícia pega a moto do cara, corre atrás do bandido, prende o bandido, encostou a moto no descanso, terminou de prender, vem a viatura, devolve a moto do cara, não teve nada. Não cabe indenização, beleza? Do mesmo jeito que se o bombeiro entrar na casa lá para combater o incêndio, não quebrar, não fizer nada, não cabe indenização. Essa indenização só cabe se houver dano. E esse dano tem que ser provado que teve nexo de causalidade, ou seja, que aquele dano foi em decorrente daquela ação da autoridade competente naquele local. Beleza? Esse não é difícil. Gabarito aí, ó, na tela para você. Letra B. Uma questão só serve para a gente discutir bastante coisa, tá vendo? A intenção aqui não é só passar o gabarito para você, não. É que você possa discutir aqui como se estivesse do nosso lado aqui fazendo a questão. Vamos lá. Determinado cidadão solicitou acesso a documentos presentes em processo administrativo na prestação de contas do convênio celebrado entre a União e o município onde ele residia. A autoridade competente para analisar o pedido decidiu pelo indeferimento com base no fato de que os documentos solicitados não eram relacionados aos dados pessoais do solicitante. E resignado, o cidadão ajuizou uma ação judicial. Nessa ação hipotética, adequada ao caso é. Então a gente tem que analisar os remédios aqui. O que o cidadão está querendo? Ó? Documentos presentes em processo administrativo de prestação de contas de convênio celebrado entre a União e o município. A pergunta é, tira o habeas corpus aqui, né? Tira o mandado de junção, tira o mandado de petição. Vai sobrar 2 aqui, habeas data e mandado de segurança. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte, o remédio constitucional cabível nesse caso é o habeas data ou mandado de segurança? Aí você vai para a pergunta e vê o que a pergunta nos direciona. O que foi negado? Dados, aqui ó, vou anotar, ó, acesso a documentos presentes em processo administrativo de prestação de contas de convênio celebrado entre a União e o município onde ele residia. Não são dados pessoais. Não são dados pessoais, ó. Olha o que ele pediu. Não são dados pessoais. Mas são dados que deveriam ser públicos, porque são atos públicos. A autoridade negou, né, e falou que não eram dados pessoais. Tudo bem. Se não eram dados pessoais, tinha que negar o habeas data, mas tinha que dar ali o acesso para ele de qualquer forma. Então, a resposta aqui é mandado de segurança, porque se fosse dados pessoais, era habeas data. Deixa eu só colocar com a cor mais... Negócio, a gente está padronizando aqui, ó.
A resposta é a letra D. Então, vamos por que é mandado de segurança e não habeas data? Os outros aqui, ó, não pode nem pensar, né, gente? Vamos lá. Remédios constitucionais. Cai na prova? Demais, demais. Então, assim, de cada prova de direito constitucional da área de segurança pública, de cada 10 provas, 9 tem alguma questão de remédio. O habeas data é um remédio constitucional que serve para dois problemas, né? É o direito líquido e certo de conhecimento de dados ou informações, tá? De dados. E retificação de dados. O que é retificação? Retificação é conserto, né? Retificação é a mesma coisa que consertar. Consertar com S. Retificar com E. Ratificar é concordar, retificar é consertar. Consertar dados. Só que não são qualquer dados, tá? O habeas data só serve, deixa eu ver se eu pegar aqui, ó, para dados pessoais. Dados pessoais, dados relativos à pessoa do impetrante. Se sou eu que estou entrando com o habeas data, serve para dados relativos a mim. Eu quero conhecer os dados, ó, dados pessoais do impetrante, não é dados pessoais de terceiro, não. Dados pessoais do impetrante, ou seja, dados pessoais de quem entra com a ação. Ou seja, eu quero ter o conhecimento aos meus dados. Eu quero que esses dados meus, que eu já tenho conhecimento, mas eu sei que está errado, eu quero que eles sejam consertados, que eles sejam corrigidos, que eles sejam retificados. Aí eu entro com a habeas data. Agora, o direito de saber os atos públicos é um direito líquido e certo. Esse também é um direito líquido e certo, mas ele é específico, tá? Conhecimento de dados, colocar no plural aqui para ficar bonito, né? Conhecimento de dados. Dados pessoais do impetrante. O mandado de segurança é para garantir direito líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? Direito que não gera discussão, né? Direito líquido e certo. Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Ou seja, primeiro eu tenho que olhar se é um direito líquido e certo de ir e vir. Se for um direito líquido e certo de ir e vir, cabe habeas corpus. Se for um direito líquido e certo de conhecimento de dados ou retificação de dados relativos à pessoa do impetrante, aí eu entro com habeas data. No caso da questão, não era nenhum nem outro. No caso da questão, não tinha ninguém preso ou em vias de ser preso, que existe o habeas corpus preventivo. No caso ali, não faltava norma regulamentadora, que é o mandado de junção. No caso ali, não era conhecimento de dados pessoais. Ficou bem claro que os dados que ele queria, os dados, né, que a União celebrou com o município, ou seja, eram dados que deveriam ser públicos. Ou seja, ele em momento nenhum falou que eram dados dele. Vou colocar na tela mais uma vez para você, ó. Documentos presentes em processo administrativo de prestação de contas de convênio celebrado entre a União e o município onde ele residia, ou seja, são dados que deveriam estar no portal de transparência, não são dados pessoais. Como não é dado pessoal, não cabe o habeas data, a resposta seria mandado de segurança. A ação adequada é o mandado de segurança, letra D. Sem mais delongas, vamos no número 3. Qualquer dúvida pode me chamar no @magnacis44, tá bom? Herculano é cidadão estrangeiro, né? Nunca vi isso. É estrangeiro, né? Residente no Brasil e buscou obter administrativamente informações relativas a uma pessoa, a sua pessoa, dados relativos a ele. Constante em arquivos da prefeitura, mas ele se recusou a fornecer informações solicitadas. Nessa informação hipotética, nos termos que dispõe a Constituição Federal, é correto afirmar que, ou seja, informações relativas a ele, né? Ele é estrangeiro. O estrangeiro pode entrar com habeas data? Ele não pode entrar com ação popular. Poderia impetrar um habeas data para obter judicialmente as informações pretendidas. Deverá ajuizar pessoalmente o mandado de segurança. Não é mandado de segurança, né? Deixa eu só colocar de vermelho aqui, porque é onde a gente não quer, né? Ou laranja. Não é mandado de segurança porque são informações pessoais. Aqui, ó, não é mandado. Tem à sua disposição mandado de junção para buscar uma decisão judicial que garanta acesso a informações. Está errado. Deverá pedir a um brasileiro que em seu nome promova o pedido administrativo. Nada a ver, né? Vamos só ver o finalzinho dela aqui. A decisão proferida em sede de mandado de junção, na total D, tá aqui em cima, né? Nada poderá fazer por ser cidadão estrangeiro. Nada a ver, né? Podendo, portanto, ter acesso a informações. Não podendo, portanto, ter acesso a informações. A resposta é: pode ter acesso a informações, mas qual o remédio? Foi respondido na questão anterior, né? O que a questão anterior nos dizia? A questão anterior nos dizia que tem que ser uma habeas data, porque são informações pessoais.
Essa questão de ser estrangeiro não tem problema, tá? O único remédio constitucional que exige que a pessoa seja cidadã é a ação popular. Então, número 3, o nosso gabarito é letra A. Não vou entrar no mérito, porque a gente acabou de falar desse assunto aqui, beleza? Questão de número 4. Questão de número 4, importante também para sua prova. Ó. Dentre os direitos e garantias fundamentais que prevê a Constituição de 88, a Constituição prevê que, né, é inviolável a correspondência das comunicações é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo para fins de instrução processual civil e penal. Não tem, né? Eu falei na questão aqui de número 1 que a interceptação telefônica só pode ser deferida e o sigilo da correspondência só pode ser quebrado quando tiver instrução processual penal ou investigação criminal. Não pode ser por instrução processual civil. Não pode interceptar alguém quando tiver um processo civil. Só quando tiver crime envolvido. Seja na fase investigatória, né, no inquérito policial, lá quando o delegado está fazendo ainda a parte inquisitorial, ou seja na fase onde já tem um processo. Mas tem que ter um crime envolvido. Não pode ser simplesmente um processo administrativo ou civil, tá bom? Então o erro aqui, ó, é civil. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em títulos da dívida pública ou agrária. O que eu coloquei aqui? Tem que ser em dinheiro, resgatáveis no prazo de 10 anos ou 20 anos, que está errado. Tem que ser em dinheiro, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Dinheiro, vou até colocar aqui, ó. Tem que ser em dinheiro, cascalho, reais, tá? Obviamente que não precisa ser dinheiro em espécie, mas precisa ser em dinheiro. A pessoa ficou sem a casa dela, vai ser indenizada. Como é que vai comprar outra casa daqui a 10 anos? Não tem jeito, né? Então tem que ser em dinheiro, aí tá errado. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade. Vamos deixar isso aqui e vamos pro próximo. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Vamos deixar isso aqui também. Vamos ver. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, sendo exigido aviso prévio à autoridade competente, que poderá indeferir o pedido ou fixar outro local para reunião. Isso que está errado, né? Não precisa de autorização, tá? Precisa só de avisar. Uma vez avisado, a autoridade só pode negar se houver outra reunião anteriormente convocada para aquele mesmo local e uma reunião for frustrar a outra. Ele não tem aquele poder discricionário, a autoridade competente aqui, de negar, tá? Ele só pode aqui falar que existe outra reunião anteriormente convocada. E essa letra C, eu vou na Constituição aqui, para a gente tirar a dúvida. O gabarito é letra D, mas a gente vai tirar a dúvida da letra C aqui. Esse prazo aí, que mata, tá? Esse prazo aí, muita gente confunde. Nessa questão estava fácil, que você consegue fazer por eliminação. Mas às vezes, você não consegue fazer por eliminação, você cai numa questão, porque na Constituição não traz prazo, e na questão ali falou de prazo. Então, cuidado quando trouxer prazo e a Constituição não tratar de prazo. Ou seja, nem sempre, né, aquilo que a Constituição traz vai ser o que está de fato acontecendo no mundo real. Só que na hora da sua prova, vale o que está escrito na Constituição. Então, na Constituição, fala desse prazo. Estou fazendo uma procura aqui, mas está muito lento, não sei se é o... vou achar ele aqui, só para a gente... Direito de petição, não haverá juízo... Sob pena, tá aqui, ó. Vamos lá. Todos têm acesso ao receber dos órgãos públicos informações sem interesse particular ou de interesse coletivo geral que serão prestadas no prazo da lei. Não fala o 30 dias, que vai depender muito da informação, né? Sob pena de responsabilidades, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, o erro aqui, ó, está em colocar uma data. Aqui, ó. Serão prestadas no prazo de 30 dias, porque vai depender muito da informação, né? Então, o erro dessa está aqui. Muita gente, quando eu coloquei isso lá no Instagram, marcou essa aqui,
você não pode cair nessa pegadinha porque não tem prazo. Vai depender muito da informação. Se for uma informação mais simples, né, o prazo vai ser menor. Se for informação de mais complexa, né, mais difícil de conseguir, aqui fala sobre a forma da lei, não fala, vai depender, né, de cada caso concreto. Então, a letra D é o nosso gabarito. Tá facinho essa aqui, fácil, não pode errar, beleza? Na próxima dica nossa aqui, a gente vai continuar esse gabarito, né? Eu vou trazer a continuação desse gabarito. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. A nossa primeira aula do gabarito é essa. Vou gravar logo em seguida uma outra aula, então para você não perder isso, se inscreva no canal e ative o sininho. Quando você ativa o sininho, você é avisado em primeira mão de tudo que rola em concurso público. E nesse momento pode ser a virada de chave entre você ser aprovado ou não. Todos os nossos alunos que foram aprovados, inclusive uns até dão aula aqui na Vale, ou seja, eram nossos alunos e hoje são professores aqui da Vale. Eles deram o primeiro passo, tiveram coragem de falar, vou começar a estudar. Dê esse primeiro passo hoje. É para a sua vida. É importante para você. Daqui a um ano, você vai agradecer você mesmo pela decisão que você vai tomar hoje, tá bom? Clique aqui embaixo, se inscreva aí no canal, ative as notificações, adquira o curso. Se você não gostar, qualquer coisa que você compra na internet, você tem 7 dias para devolver. Tenho certeza que você não vai fazer isso. Você vai pegar gosto pelo conhecimento. Isso é igual academia. No começo você vai falar, não vou. Depois você vai sentir falta, tá bom? Os nossos alunos aqui, quando passam, falam, queria continuar estudando. Obviamente não na mesma carga, mas que queriam continuar. Um abraço para o professor Magno Assis. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Te vejo lá na aprovação. Tchau, tchau.